Olá, tudo bem? Estamos passando aqui para podermos compartilhar mais uma palavra da parte do Senhor. E nós vamos falar um pouco sobre perseverança. Perseverança é a qualidade de pessoas que não desistem com facilidade, de pessoas que são persistentes. A perseverança está ligada ao caráter. Eu não paro processos no meio do caminho. Eu concluo ciclos na minha vida, eu concluo os processos. Eu vivo por propósito. Se eu tenho um propósito bem determinado, eu prossigo até a conclusão dele, até o fim, até usufruir e tomar posse de todos os frutos ou do resultado de todo esse processo e desse propósito. A Bíblia nos fala no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Jesus perseverou até o fim, Jesus suportou todas as dores, todo aquele processo, suportou a cruz. Porque ele sabia que nós tínhamos uma tendência a nos cansarmos e a desanimarmos. Todos nós passamos por processos muito distintos na nossa vida, cada um de nós tem um propósito. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você tem permanecido ou você está desanimado no meio dos teus processos? Qual é a tua força hoje? Deus orientou a Josué a ser forte e corajoso. Ele orienta você também hoje. Seja forte e corajoso. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Independente do processo, independente da circunstância, nós precisamos ser pessoas perseverantes. Nós precisamos concluir tudo aquilo que nós iniciamos. Infelizmente, hoje, muitos casamentos estão sendo desfeitos porque não suportam processos. Pessoas que não têm tolerância a frustrações, não têm tolerâncias a não. Tantos divórcios, tantos assassinatos, tantos suicídios na nossa geração. Pela intolerância à frustração, porque não são pessoas perseverantes. Não entendem que um período, um processo ou uma etapa ruim da vida passa, assim como a boa também. Então nós precisamos estar muito atentos. Como que está o meu coração hoje? Se você conhece a palavra de Deus, se você conhece o propósito da obra da cruz, você sabe que Jesus suportou aquela cruz, pagou aquele preço para que eu e você hoje permanecêssemos nele e de pé. Convictos de que nós temos uma promessa, e essa promessa ela só se cumprirá. Nós só tomaremos posse dessa promessa em totalidade se nós formos fiéis, se nós perseverarmos. No livro de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7, fala o seguinte para nós: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Portanto, tenham os profetas que falam em nome do Senhor como exemplo da paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe propôs. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia.
Aleluias, amém? Tiago nos orienta aqui em várias áreas da nossa vida. Ele nos orienta e nos traz o exemplo do agricultor. O agricultor, ele lança a semente à terra. E ele espera que aquela semente, ela produza o seu fruto, que ela frutifique. Ele espera também as chuvas, para que aqueles frutos sejam frutos graúdos. E muitos de nós, no nosso processo, não queremos esperar. Em toda etapa, em todo ciclo da nossa vida, tem parte que é de responsabilidade nossa, outra depende a Deus. O agricultor, é responsabilidade dele lançar a semente à terra. Agora, a frutificação, né, o crescimento daquela semente, é Deus quem dá. Então, coisas nas nossas vidas que nós precisamos esperar o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus na sua vida. Espere com que os processos se cumpram. Permaneça no lugar que Deus pediu que você permanecesse. Continue fazendo aquilo que Deus te propôs a fazer. Com perseverança e com a convicção de que Ele dará o resultado final. Em nome de Jesus. Ele fala ainda para nós não nos queixarmos uns dos outros. Ou seja, para de maldizer o teu irmão, para de maldizer o teu semelhante. A maledicência é pecado. A Bíblia fala que a maledicência traz juízo de Deus. Ele fala que o juiz está às portas. A maledicência, ela traz condenação sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que de uma língua não pode sair água doce e água amarga. O que tem saído da sua boca? Cuidado. Cuidado com o que tem saído da sua boca. Fala também que nós vamos comer do fruto da nossa boca. E que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então nós precisamos estar muito atentos com o que tem saído da nossa boca. Ele ainda nos orienta e nos dá o exemplo de Jó. E nos traz o exemplo de Jó, a paciência de Jó, a perseverança de Jó. Mostrando que Deus foi fiel e estava com Jó durante todo o processo, durante toda a dor. E restituiu a Jó tudo quanto ele havia perdido. A maioria, eu creio, que conhece a história de Jó. Senão eu te oriento a ler o livro de Jó. É exemplo, modelo e inspiração para nós perseverarmos na convicção de que aquele que nos chamou é fiel para nos guardar de todo mal, em nome de Jesus. E para terminar, Mateus 24, verso 13, fala que se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Então, meu querido, minha querida, persevere. Persevere no seu casamento. Persevere em instruir os teus filhos no caminho que eles devem andar. Persevere no seu crescimento profissional. Persevere em caminhar com Jesus. Persevere em conhecer o Deus que te chamou. O Deus que não poupou o seu próprio filho por amor a mim e por amor a você. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.